Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se assim não fora, eu vou-lo teria dito. Muito bom dia. Com essas palavras nós estamos começando mais um dia. Seja muito bem-vindo. Que a bênção do Eterno esteja sobre você. Onde você se encontra nesse momento, eu não sei. Mas o meu pedido a Deus é que onde você estiver, a mão dele esteja conduzindo, abençoando a tua vida. Não sei se você conseguiu dormir bem essa noite, mas se não, espera no Senhor. Deus irá trazer solução para as suas dificuldades. Não sei se nessa manhã você acorda ansioso, pensando nas lutas, dificuldades que poderão enfrentar. Coloca nas mãos de Deus. Ele irá sim encontrar solução para todas as suas dificuldades. O que temos que fazer a cada dia é confiar nele, colocar nas mãos do Senhor e viver um dia de cada vez. Deixo com você nessa manhã uma parte da Bíblia, do livro de Provérbios, capítulo 10, o verso 27, onde a Bíblia diz o seguinte: o temor do Senhor prolonga os dias da vida, mas os anos dos perversos serão abreviados. Provérbios, capítulo 10, o verso 27. O temor do Senhor, conhecer ao Senhor, amar ao Senhor, isto prolonga os nossos dias. Nós somos abençoados, nós vivemos na presença dEle, a graça dEle estará sobre cada um de nós. Mas aqueles que dão as costas para o Senhor serão amaldiçoados, perderão a bênção de Deus e os dias serão curtos. A cada dia nesse canal nós estudamos um capítulo da palavra do Senhor. E nessa manhã eu convido você a ter nas mãos a palavra de Deus no livro de Salmo, capítulo 57, o versículo 1. Tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia, pois em ti a minha alma se refugia. À sombra das tuas asas me abrigo, até que passem as calamidades. O salmo que nós estaremos estudando nessa manhã é um salmo gêmeo do salmo que nós estudamos ontem, que é o Salmo 56. Davi está aqui clamando por socorro mais uma vez. Ele está pedindo a Deus e reconhece a Deus como sendo uma águia, com as suas asas estendidas, e ele quer se refugiar somente diante das asas do Senhor. Porque ele sabe que somente o seu Deus pode lhe proteger. Se Davi buscasse refúgio em algum outro lugar, lá não lhe traria segurança que o seu Deus traria para ele. É por isso que ele se volta para o seu Deus nesse salmo, uma oração, com louvor, clamando pela bênção dele sobre a sua vida. No início desse salmo, ele apresenta para Deus o seu momento de oração, a sua petição. Logo depois, ele apresenta brevemente o seu problema. Logo em seguida, ele se volta para Deus, louva, agradecendo a Deus por tanta bondade imerecedora para a sua vida. Há muitas dificuldades que surgem em nossa vida, não é porque o ser humano está envolvido no pecado, mas é pelo fato simplesmente de fazer o que é correto. E pelo fato de fazer o que é correto, muitas vezes nós somos perseguidos. Mas quando somos perseguidos, temos que nos voltar para o nosso Deus. Ele é o nosso amparo, Ele é o nosso alto refúgio, Ele é a nossa única segurança. No versículo 1 do capítulo que nós estamos estudando nessa manhã, fica muito claro como é que todo aquele que é devoto a Deus, que é cristão, deve agir. Diferente daqueles que não têm fé no Senhor ou buscam refúgio em algo que não é real. Aqueles que reconhecem que Deus é soberano sobre a sua vida, sabe que sob as asas do Senhor, todos nós estaremos seguros de todos os males que esse mundo pode atormentar um ser humano. Nada poderá nos atingir. Esta era a maior certeza do rei Davi. Diferente daqueles que não têm a fé no Deus Criador dos céus e da terra. Buscam o seu Deus, mas é necessário muitas vezes buscar outros deuses, porque um sozinho não pode resolver todos os seus problemas. Por diversas vezes, Davi usa o termo para chamar a Deus o Deus Elohim, o Deus Criador, o Deus guardador dos seus filhos, o Deus que mantém e preserva a vida dos fiéis que estão sobre essa terra. Ele sabia perfeitamente que Deus, apenas com a sua ordem, ele poderia enviar uma legião de anjos para estar ao seu lado, lhe proteger e lhe amparar. A palavra de Deus mesmo nos afirma que os anjos do Senhor se acampam ao redor daqueles que o temem e os livram. A palavra de Deus ainda continua nos dizendo: se o Senhor não vigiar a casa, em vão vigia a sentinela. Somente aqueles que confiam no Senhor conseguem viver uma vida plenamente segura e em paz.
Davi estava comparando seus inimigos como sendo leões selvagens. Ele não os pouparia. Se eles encontrassem uma única oportunidade para ferir, matar Davi, eles o fariam. Davi reconhece que sozinho jamais poderia se livrar de tantos males. É por isso que ele entende que o seu alto refúgio é o seu Deus. Ele não teria uma outra saída a não ser clamar e se submeter à vontade do Senhor. Muitas vezes nós estamos completamente cercados por pessoas que nos magoam. Aquelas que muitas vezes não nos tocam fisicamente, mas as suas palavras ferem a nossa alma. O que fazer num momento como esse? A quem recorrer? Quais as ações e medidas que nós deveríamos tomar? Fazer justiça com as próprias mãos não resolve. O que nós temos que fazer a cada dia é de fato clamar a Deus, colocar nas mãos do Senhor e confiar na intervenção divina. Como que uma pessoa num momento difícil da sua vida pode louvar a Deus? Esse louvor, essa alegria que brota no coração de um ser humano, não é uma alegria que nós conquistamos nessa terra, não é resultado apenas de uma conquista humana, é resultado de um contato de uma vida com Deus. É uma obra que o Espírito Santo planta no nosso coração. Estar alegre nos momentos difíceis é resultado do fruto do Espírito Santo em nossa vida. É ter plena convicção de que Deus nos conduz, que a nossa vida está nas mãos de Deus. O que possa acontecer, a mão do Eterno é soberana para nos levantar do pó da terra e nos dar vida mais uma vez. Davi vivia momentos difíceis, momentos de ansiedades, momentos em que ele queria ter liberdade para ir ao templo e louvar a Deus e não podia. Mas ele se mantinha na sua casa esperando o momento certo para quando o templo fosse aberto, o raiar da alva, ele pudesse entrar na casa do Senhor e adorar ao Senhor. Não é pelo fato de ser um homem segundo o coração de Deus que ele não tinha os sintomas que um ser humano sentia. Não é pelo fato de ser um homem chamado por Deus para cumprir um propósito que em alguns momentos ele não sentisse medo, não sentisse ansiedade ou até tristeza. Mas quando ele sentia esses males emocionais, Davi se voltava para o Senhor, encontrava refúgio nele. Deus fortalecia a sua vida e mais uma vez ele voltava a sorrir e voltava a viver uma vida alegre. Não existe uma maneira mais saudável de falarmos de Deus do que falarmos daquilo que Deus fez para nós, do que Deus efetuou na nossa vida, dos milagres e as bênçãos que nós recebemos. Davi não queria se calar. Davi queria ser uma testemunha viva de tudo aquilo que Deus tinha feito por ele. Davi sabia a razão pela qual Deus tinha chamado o seu povo. O povo de Deus, os israelitas, tinham uma missão muito clara na sua vida. Eles deveriam ser a luz do mundo, o sal da terra, no meio daquele povo pagão. Quando os povos olhassem para os israelitas e vissem um povo sadio, um povo abençoado, um povo próspero, um povo forte, eles se voltariam para os israelitas e perguntariam do porquê tamanha bênção, e eles deveriam ser testemunhas para dizer a todos os povos de que era o seu Deus, o seu Salvador que os abençoava. E todos os povos se voltariam para aquela nação e louvariam o nome de Deus. O desejo de Deus era que fosse dessa forma. Davi tinha plena consciência disso e era dessa maneira que ele queria viver, porque vivendo assim, ele louvaria o nome do seu Deus. O Deus que nós servimos é o Deus das batalhas, é um Deus vitorioso. O seu brilho é sempre eterno. Ele não tem começo, ele jamais terá fim. É o único reino que não tem início e que jamais terá fim. A própria palavra de Deus, descrevendo esse Deus, o descreve como sendo o Alfa e o Ômega, as duas letras do alfabeto grego, pois elas têm simbolismo de infinitude. É esse Deus que nós servimos, é a Ele que nós rendemos louvores, é a Ele que nós entregamos a nossa vida. É por isso que a cada manhã nós nos voltamos para Ele. Quando nós desenvolvemos intimidade com Deus, uma amizade sólida com o Senhor, o nosso coração é abençoado. Nós encontramos paz em meio à tempestade, porque nós sabemos de quem está ao nosso lado. A oração é um meio pelo qual Deus deixou para que os seus filhos nessa terra pudessem ter esse contato com Deus. A sua palavra é a expressão sagrada de Deus para cada um de nós. Nós, em momento algum, podemos menosprezar a vontade de Deus para a nossa vida. Aqueles que valorizam os meios pelos quais Deus deixou para falar ao nosso coração é uma vida abençoada, é uma vida que é conduzida pelo Senhor.
Um coração que está escondido em Deus, ele conseguirá louvar e cantar e ser feliz mesmo em dias difíceis, mesmo em meio à tribulação, mesmo andando pelo vale da sombra da morte, ele sabe que não está só. Deus está ao seu lado, é o seu capitão, o seu comandante. Portanto, se Deus está ao nosso lado, seja o momento difícil que nós possamos passar, a mão do Eterno estará sobre a nossa vida para nos conceder a vitória. É por isso que lhe convido nessa manhã a abrir seu coração, se colocar nas mãos de Deus, buscar a Ele a cada dia. Tenha certeza, se vivermos dessa forma, seremos encontrados pelo Senhor e Ele deixará uma bênção sobre cada um de nós. Querido Pai, em Tuas mãos nessa manhã nós nos colocamos, reconhecemos a Sua soberania e majestade. Por favor, Senhor, tem misericórdia de cada um de nós. Fica conosco no decorrer da nossa vida. Nós oramos, nós pedimos e o fazemos em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Ele faça resplandecer o seu rosto sobre você. Que Ele tenha misericórdia de você. E sobre você, nessa manhã, Ele levante seu rosto e conceda a sua paz em nome de Jesus. Amém.